esses brasileiros que perderam seus empregos, sua renda, por conta do confinamento que a pandemia nos impõe hoje, né? Mas não é só isso. Nesse contexto, né, eu acho imprescindível que não só os agentes políticos, né, mas todos nós tenhamos em mente que a garantia de padrões mínimos de vida em confinamento, né, isso passa necessariamente por garantir que a população esteja livre de qualquer forma de violência, né? E uma forma de violência que merece especial atenção é a violência doméstica, né? E esse tipo de agressão, né, violência doméstica, ela ocorre, né, muitas vezes de forma invisível, principalmente por se dar na esfera privada e doméstica. E com o isolamento, né, essa questão da violência doméstica, especificamente a violência contra a mulher, fica ainda mais grave. E a epidemia, né, nós estamos vivendo, além de uma epidemia Covid-19, nós também temos uma epidemia de feminicídio, né, a epidemia de abuso infantil, epidemia de violência contra o idoso, a violência contra a pessoa com deficiência, a violência homofóbica e transfóbica, né? No Brasil, essas epidemias também não podem ser ignoradas, né? Mesmo em meio à pandemia do coronavírus, né? O machismo, a homofobia não faz quarentena. No Brasil, eu estava fazendo uma pesquisa recentemente e o Ministério da Mulher, né, da Família e dos Direitos Humanos constatou uma alta de quase 10% nas denúncias realizadas no Disque 180, né, que é destinado a denúncias de violência doméstica. Chama atenção o impacto da violência doméstica para as mulheres negras. E vocês sabiam que, num levantamento feito pelo Atlas da Violência em 2019, 60% das mulheres assassinadas são mulheres no país, aqui no nosso Brasil, são negras. Esse levantamento da ONU das mulheres ao redor do mundo, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta um aumento na violência devido ao isolamento social. E o que chama atenção é que esse confinamento dificulta as denúncias, né? Por quê? Porque o infrator, o agressor, fica em direto contato com as vítimas. Então, se sem isolamento as mulheres já se sentiam, não tinham coragem de falar, imagine com o isolamento, né? Constrangedor, humilhante, terrível. E outra questão também é a violência institucional, né? Que é uma violência que chama atenção, porque quem deveria nos ajudar, nos proteger, muitas vezes nos constrange, falando coisas tipo assim, você tem certeza que você foi empurrada? Você não foi correr e de repente escorregou e caiu? Esse é um outro tipo de violência que chama atenção, é a violência institucional. E falando dessa violência, muitas vezes, quando se fala em violência, o que vem claro na mente é aquele olho roxo, aquela pessoa sangrando fisicamente, é aquela pessoa com aparência debilitada. Essa é a violência física, claro, essa daí é visível. Agora, quando nós deparamos com aquela pessoa que vive uma violência onde ela está sangrando, ela está com as marcas roxas, mas não estão aparecendo fisicamente, elas estão no seu interior, elas estão vivendo na sua alma. Essa violência psicológica, muitas vezes, demora a ser percebida. Muitas vezes ela está num familiar nosso, está num vizinho nosso, num amigo nosso, e que muitas vezes nós não estamos tomando conta disso, porque ela não está física, não está visível. Quantas vezes a violência ela está numa calúnia, difamação gerada pelo agressor, que a mulher saiu para trabalhar, a mulher saiu para conquistar o seu espaço, e muitas vezes é uma interrogação de que ela estaria com alguém, que ela estaria traindo, que ela estaria vivendo uma situação lá fora que está sendo moralmente ofendida. Isso dói, isso é uma coisa que machuca. Como o Jorge também colocou muito bem lá no início, nós não estamos falando de violência, nós estamos falando de situações geradoras dessa violência, e que muitas vezes não são físicas, não são visíveis, e demoram muito mais para ser vistas.
Quando o Jó comentou sobre a experiência, realmente, eu falo assim, para que as pessoas possam dar conselhos, elas têm que dar exemplos. Eu falo para você que hoje, o Feitosa em si, eu tive que superar, assim, a linha da sociedade. O que a sociedade impera, como você fala que é a questão patriarcal, que vem no contexto que o homem, ele é o pilar, o que vem numa linha, a gente vem numa evolução que a mulher cada vez mais foi ganhando espaço, conquistando o seu espaço merecido de igualdade, e com isso tomou uma certa linha de frente em suas casas, né? Quando eu falo que a gente tem que evoluir e com sabedoria, entender que a violência ela vem de dentro, logicamente, em alguns índices, falando sobre a questão da bebida, a questão da droga, né, a questão do confinamento ali, acaba potencializando um pouco mais em relação à violência. Não é justificativa, logicamente, mas nós temos que saber que tem sequelas. Eu falo que muitas vezes eu criava um dispositivo de defesa em relação ao preconceito, quando eu era mais novo, em relação à força. E com isso, na evolução do tempo, a gente foi aprendendo, sabendo a lidar com o argumento. O agressor, ele só agride quando ele perde o argumento, quando ele não tem o argumento, né? Quando a gente fala aquela pessoa com ciúmes. E quando a gente fala que a questão do confinamento, ele ainda traz muito latente que a mulher, como está o homem, a mulher e os filhos em casa, que a mulher ela tem a obrigação de estar cuidando da casa. E não é assim. Quando a gente fala do confinamento, a gente tem que estar se ajudando. Cada um lava uma louça, cada um limpa, a gente está junto. E ainda quando, igual a Wanda falou, que no dia a dia, muitas vezes, acaba não tendo aquele convívio, né? Aquele convívio do dia a dia, então fica fácil, né? Você conduzir um relacionamento que, de repente, já está falido, né? E quando a gente se depara numa prisão, se depara no dia a dia com outra pessoa, você começa a ver algumas coisas que foram perdidas. A administração já está, né, fazendo aí, né, que eu tive, né, me orientando, querendo saber, né, que eles estão fazendo hoje o botão, né, um botão de urgência no app, que é linkado diretamente no cartão cidadão. Estão trabalhando também para fazer a sala Maria da Penha, né, aqui em Louveira. Eu acho que é muito importante a gente ter fatos informativos em relação a onde as pessoas possam procurar, né, porque uma das coisas que a gente veio sentindo, né, no dia a dia é a dificuldade das pessoas poderem realmente ir lá e falar o que está acontecendo, a violência. Quando eles chegam na delegacia hoje, tem um homem, então a pessoa acaba ficando um pouco inibida, né? Então, alguns dessas maneiras para desenvolver a coisa.